Olá, amores, tudo bem? Vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre tabela periódica, tá bom? A tabela periódica, ela mostra os elementos químicos, tá? A gente até então estava vendo os átomos. Tem uma pequena diferença entre átomo e elemento, tá? Elemento químico. Que é apenas, vamos botar assim, né, basicamente a massa deles. A massa do elemento químico não é a massa de um átomo, tá? A massa de um elemento químico é a massa aproximada, tá? É uma massa que a gente calcula com a média ponderada dos átomos daquele tipo. Como assim? Você imagina só, eu tenho três tipos de hidrogênio, né? Vamos imaginar, três tipos de hidrogênio. Um com massa 1, um com massa 2 e o outro com massa 3, ok? Todos eles são hidrogênios, são, são referentes ao mesmo elemento químico, hidrogênio. Porém, eles têm massas diferentes, são átomos diferentes. Tá? São o mesmo elemento químico, hidrogênio, tá? Porém são átomos que têm uma diferença, né? Que é a sua massa. E um elemento químico, ele é a média ponderada desses três, tá? Da quantidade desses três. Tudo bem? Então essa é a grande diferença entre átomo e elemento. É com relação à sua massa, tá bom? A tabela periódica nos mostra os elementos, ok? Então, aqui quando eu vejo o hidrogênio, né, o carbono, o nitrogênio, eu vejo os átomos que estão aqui, eles estão representando aquele elemento, não um único átomo, tá bom? Qual a coisa mais importante da gente ver numa tabela periódica, né? Geralmente a tabela periódica vem desse jeito aí que vocês estão vendo, tá? Ela é praticamente toda branca, com essas informações, o símbolo do elemento, né? E é isso, essa linha mais grossa aqui que a gente vai ver o que que é. Esses números aqui em cima, que a gente também vai ver o que que é. Então, sim, cheio de números, né? Então a gente dá para ver o quê? Que tem muita informação, né? É um quantitativo de informações muito alto, porque tem muita informação, e de qualidade também, que a gente pode, então tem, ela é tanto quantitativa como qualitativa, ok? Então qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar na tabela? Toda tabela periódica, ela vem com uma legenda, tá bom? A legenda é a coisa mais importante da tabela. É o que eu tenho que olhar primeiro, a legenda. Nessa legenda, vem me dizendo o que representa cada númerozinho desse nos quadradinhos, ok? Porque eu vejo, eu tenho um monte de quadradinho aqui, né? 116 nessa tabela. A gente já chegou até 118. Nessa tabela um pouquinho mais velha, tem 116. Então, eu tenho 116 quadradinhos organizados da mesma maneira, tá? Onde cada número aqui representa uma coisa desse símbolo aqui. A gente vê isso aqui pela legenda, ok? Essa é a legenda da nossa tabela. Onde? Na esquerda acima eu tenho o número atômico. O número atômico é aquele Z, tá? Que a gente já tinha visto em atomística. Z. O símbolo é o símbolo do elemento em questão, né? Se for o oxigênio, vai ser só um O, né? Que esse é o símbolo do oxigênio. Massa atômica aproximada, ela parece o quê? Aquele A de massa que a gente viu. Por que aproximada? Porque é uma média ponderada de vários A's desse, então não é um único A. Lembra que a gente falou que o elemento é a média ponderada, né, de vários átomos, ok? Tanto que a gente tem massa atômica, a do cloro é, por exemplo, 35,5. Não tem como ter um átomo
com 35,5 de massa. Porque eu teria que ter, por exemplo, metade de um átomo colaborando na massa ali, ou metade de um nêutron, metade de um próton colaborando com a massa. Isso não existe meio próton, meio nêutron. Ou tem um próton ou não tem, né? Então, essa massa atômica, eu botei o Azinho aqui para lembrar que é como se fosse esse Azinho, mas na verdade é a média de vários A's desse, ok? E aí, tem algumas tabelas que tem, outras não. Aqui num quadradinho menor, num retângulozinho menor, a eletronegatividade. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas o que está escrito aqui é a eletronegatividade, tá? A eletronegatividade é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Hoje a gente vai mais focar na tabela, ok? E aqui voltamos para a nossa tabela em branco, onde a gente já viu a legenda. Então a gente agora já consegue identificar que números são esses aqui dentro de cada quadradinho, certo? A gente sabe que eles significam por causa da legenda. Agora, tem esses números aqui em cima, né? E esses outros números aqui. O que são esses números? Esses números aqui, o que esses números significam, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Primeiro eu tenho que entender essa linha que eu tenho aqui. Essa linha que agora ficou meio tapada, né? Ela é a linha que divide os ametais, tá bom? Dos metais. Ok? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pronto. E esse aqui, ó, pintadinho de marrom, são os gases nobres. Tá? Então, a minha tabela é dividida nesses três grandes blocos que eu tenho que ter na minha cabeça. Metais, ametais e gases nobres. Tá? Mas qual a diferença entre metal e ametal? Né? Vamos lá. Características dos metais. Maleabilidade, ou seja, é fácil de mexer com ele, são maleáveis. Tá? Ductibilidade, condutibilidade e brilho. Eu acho que é fácil da gente entender o que é um metal. É só a gente pensar, por exemplo, num fio de cobre, ou numa barra de ferro, ou qualquer outro metal que seja prata, né? Algo assim, bem do nosso cotidiano, a gente consegue pensar nele. E, poxa, quais são as características que ele tem? Você consegue descrever, certo? Um metal, ele está ali, é duro, né? Conduz corrente elétrica, por isso a gente usa fio de cobre para as fiações dentro de casa, certo? Vamos lá. E um metal a gente pode definir assim, né? Um metal pode ser definido como um aglomerado de átomos com caráter metálico em que os elétrons da camada de valência fluem livremente. Lembra que a camada de valência é a última camada de um átomo, né? Onde esses elétrons podem ficar circulando, ok? Mas o mais importante é a gente saber as características de um metal. Essa partezinha aqui, ó, essas 4 características aqui, tá bom? E um ametal? O ametal é o contrário, né? Não apresentam brilho, não conduzem corrente elétrica, não conduzem calor, muito difícil conduzir calor, tá? Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, porque, por exemplo, para derreter um metal, nossa, é bem mais difícil que para derreter um ametal, tá bom? Então, e os ametais geralmente são encontrados em 3 estados físicos, ou sólido, ou líquido, ou gasoso, nos 3. Já metais não. Metais geralmente são o quê? Sólidos. O único metal que não é sólido, não só o único, né, mas o principal que a gente conhece mais é o mercúrio, que é um metal e ele é líquido, tá? Mas os ametais não tem isso. Eles existem nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá bom? Aí aqui em cima eu marquei aqueles números, que a gente já falou 2, 3 vezes sobre eles e eu ainda não expliquei. Estou devendo explicação, né? Vamos lá, vamos ver o que eles são. Eles são os grupos ou famílias da tabela periódica, tá? E eles se colocam na vertical, tá? Quando eu falo desse 1 aqui, ou desse 1A, eu estou me referindo a
essa coluna aqui, ó. Eu estou referindo na vertical, ok? Então, aqui, deixa eu tirar daqui pra gente. Pronto. Aqui eu tenho a tabela periódica dos elementos, tá bom? E eu pintei, achei essa imagem, na verdade, pintada cada família, cada grupo, tá bom? Em cima eu tenho duas formas de chamar, tá? Um ou um A. Qual que está mais certa? As duas estão certas. Ultimamente tem se usado mais esses números arábicos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Os números têm sido mais usados assim. Porém, um pouco mais antigamente, usava-se a nomenclatura das famílias representativas e dos metais de transição. Então, os representativos a gente chamava de A, então família 1A, família 2A, e aí outro representativo é aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, tá? Então, mas o mais importante para a gente saber o quê? Que cada númerozinho que está ali, do 1 até o 18, está representando uma família ou um grupo que está na vertical, tá bom? Na vertical. Ou seja, todos os vermelhinhos aqui são do mesmo grupo, tá? Todos os verdinhos aqui são do mesmo grupo, tá? E se eles são do mesmo grupo ou família, isso quer dizer que eles apresentam características semelhantes, ok? O nome não é família à toa, tá? Você pensa numa família, são pessoas com características semelhantes, né? É uma família. Nos átomos não é diferente, tá? Não é diferente. Aqui, ó, nitrogênio, fósforo, arsênio, tá? Esses caras aqui, eles têm coisas em comum, assim como carbono, silício, tá? Tem coisas em comum. Então, os caras que estão na mesma família, eles são semelhantes. Só tem um átomo que não possui família, que é o hidrogênio. Embora ele esteja no grupo 1, ele não pertence a essa família aqui, tá bom? Ele é apenas do grupo 1. E agora, aqui na horizontal, a gente tem uma coisa chamada de períodos, tá? Os períodos são as linhas horizontais. Então, veja só, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Uma coisa comum do pessoal errar é não contar o período da maneira correta. Isso é muito comum, muito comum. O que o pessoal faz? O que vocês costumam fazer? Contar do primeiro cara que vocês estão vendo, tá? Mas o período não é contado assim. No primeiro período só tem dois elementos, ó, o H e o HE, que é o hidrogênio e o hélio. O amarelo é o primeiro período. O verde é o segundo. Quem está em azul aqui é o terceiro, tá? Se eu pergunto para você de um cara que está aqui no meio, tem gente que bota que esse cara aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ele é um... Ó, vou grifar. Aqui. Que um cara aqui, tá? Ele está no primeiro período. Mentira, ele está no quarto. Não muda nada, ok? Esse xizinho aqui, onde eu estou marcando, ele continua sendo o quarto período. Ah, mas não tem ninguém em cima dele. Não importa. Não é isso que define se está no primeiro, no quarto ou no terceiro período, tá? Os períodos não mudam. São aqui, ó, na horizontal. Tá vendo? Então, ó, grande diferença entre família e período. Família é na vertical, período na horizontal. Não pode errar isso aí, beleza? Vamos para o próximo. Aí aqui, eu marquei aqui, agora, as famílias A's. Estão vendo? Família A são as famílias representativas, que eu já tinha comentado lá atrás. Tá? Agora que você já está esperto, já sabe o que é família, né?
Você sabe que família é só o pessoal aqui, ó, na vertical, tá? Que está em pé. Ok? Só daqui para baixo, ó, esse pessoal aqui, né? Esse pessoal aqui é da mesma família. Já está ciente disso, né? E essas famílias são chamadas famílias representativas, ok? Essa parte aqui. E cada família representativa tem um nomezinho específico. A família 1A, com exceção do hidrogênio, lembra que eu falei que o hidrogênio não está na família, só está no grupo, né? A gente chama de família dos metais alcalinos, tá? 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família dos calcogênios. 7A, família dos halogênios. E a 8A, família dos gases nobres, tá bom? E aqui no meio, né, que também é aqui, ó, tá bom? Também na vertical, mas esse meio aqui todo, né, eles são chamados de metais de transição. A gente não costuma fazer muitas questões com metais de transição, mas eles são metais presentes na nossa vida, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o ferro. Ferro é bem presente, acho que todo mundo conhece. Tungstênio, tem esse W aqui, usado em filamento de lâmpada, né? Que a gente usa em casa. Ag é prata. Cu é cobre. Au é ouro. Acho que todo mundo já ouviu falar desses três, né? Hg é mercúrio, tá? Zn é zinco, que o pessoal já ouviu falar também de zinco, de mercúrio, tá? Ti é o titânio, né? É um metal bem resistente. Então, assim, aqui tem vários metais que a gente fala, que a gente costuma usar, tá bom? Não são metais menos importantes, tá? Embora aqui sejam os elementos representativos, né, aqui do lado, e no meio a gente tem os metais de transição, eles não são menos importantes, tá? Eles não são menos importantes por isso. E aí é isso. Galera, espero que tenham gostado. Um beijão.